Oi, pessoal, sou eu de novo, professora Leila. Vamos para mais uma semana de estudos? O nosso assunto de hoje é polígonos. A gente vai falar a definição e a classificação. A gente já andou tocando nesse assunto nas semanas passadas para falar dos sólidos geométricos, né? Mas agora a gente vai falar especificamente de polígonos. Coloquei um polígono de exemplo aqui. Esse polígono não é regular, não é especial de modo nenhum. Ele é um polígono geral, ok? Então veja, os elementos que a gente precisa prestar atenção num polígono são os vértices, ok? Esses vértices, na verdade, são a junção dos lados. Então, cada linha dessa é um lado e a junção delas é um vértice, certo? Nesse polígono aqui, que eu peguei de exemplo, nós temos 5 vértices e 5 lados, tá? Muito importante também, a gente vai ter, em cada vértice, a gente vai ter um ângulo interno. Eu só destaquei um aqui no ponto C, mas eu poderia ter destacado no ponto D, no ponto E, no ponto A e no ponto B também. Cada vértice vai dar origem a um ângulo interno. Temos também ângulos externos, que são os ângulos formados quando eu prolongo o lado. Eu vou ter os ângulos externos. Eu poderia prolongar o lado AB aqui e teria um ângulo externo aqui também. E assim por diante. A mesma quantidade que a gente tiver de vértices, a gente vai ter de ângulos internos, mas não é a mesma quantidade que a gente vai ter de ângulos externos. Outra coisa muito importante também é que o nome do polígono é dado de acordo com o número de lados ou com o número de ângulos também, certo? Então veja, se você tem um triângulo, você vai ter 3 lados e 3 ângulos. Se você tem um quadrado, você tem 4 lados e 4 ângulos. E assim por diante. A gente sempre vai ter essa coincidência, tá? E é uma coincidência proposital a nomenclatura. Existem dois tipos de polígono: os convexos, que são os polígonos que só têm diagonais internas, e também existem os polígonos côncavos, que tem pelo menos uma diagonal externa. Para quem não lembra, gente, diagonal é quando você traça segmentos de retas que ligam um vértice ao outro. Você pode pensar que os lados já fazem isso, mas quando você traça segmentos que ligam um vértice ao outro e não são os lados, a gente está traçando as diagonais, certo? Então, fiz aqui as diagonais desses dois polígonos que eu tinha pego de exemplo. Olha a diferença do convexo e do côncavo. O convexo, eu consegui traçar todas as diagonais sem que nenhuma ficasse externa à área desse polígono convexo. Já o polígono côncavo, que está em vermelho, eu não consegui fazer isso. Eu consegui traçar algumas diagonais que fossem internas, que são as que ficaram na cor preta ali. Teve até um pedacinho de uma preta que saiu para fora, né? Aqui. Mas a azul, por exemplo, foi uma diagonal que eu precisei traçar fora da área desse polígono, tá? Então, essa diagonal externa que está em azul ali no desenho é o que me garante que esse polígono não é convexo, e sim côncavo. Ok? Pessoal, por hoje é só. Façam os exercícios que eu pedi do livro, esperem a correção na quinta-feira e espero vocês no fórum também. Tchau, tchau!